Bom, meus queridos colossais, vamos nessa falar a respeito do clássico Bavi, o jogo mais importante da temporada para o Vitória. Tá? Muita coisa para falar, né? Já vou logo adiantando, esse vídeo aqui tem um teor pessoal, não vou trazer nenhuma fala de outra pessoa, nenhuma estatística. Não, a gente vai trocar uma ideia em relação a esse jogo, do peso desse jogo, da relevância e do que pode acontecer caso o Vitória vença ou caso, tá repreendido, Deus me livre, não quero nem que isso aconteça, o Vitória perca. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre alguns jogadores, né? A gente vai falar de tudo que envolve esse clássico, tá? Mas antes, gente, antes da gente ir pro conteúdo, eu vou te pedir uma moral, na moral mesmo, velho. Não custa nada, é de graça e o YouTube tá me sacaneando, não tá entregando meus vídeos, né? Os views aqui, as visualizações do vídeo do meu canal caiu bastante por conta dessa falta de entrega do YouTube. E isso também passa muito pelas pessoas que assistem, porque muita gente assiste nossos vídeos, mas nem todo mundo, né? Nem a sua maioria deixa um like, né? Clica no botão hypar, comenta, não ajuda aqui. Eu sei que tem uns fiéis aqui de verdade que ajuda bastante aqui no engajamento do vídeo, mas tem algumas pessoas que não ajudam. Não custa nada e você ajuda bastante, gente. Por favor, deixa o like aí, tá? Vou te pedir, por favor, essa moral. Deixa a sua opinião no comentário, clica no botão hypar, ativa o sininho, faz tudo isso aí que pode ajudar grandão aqui no canal e não vai te atrapalhar em nada, tá? Na sua experiência. Agora solta a vinheta pra gente ir pro vídeo. Bom, vamos lá, família. Primeiro, né, nesse dia de hoje aqui, tô gravando nesse exato momento, deve estar tendo o treino aberto. Infelizmente eu não pude ir, né? Me programei para ir para esse treino aberto, mas imprevistos acontecem. Inclusive esse imprevisto de hoje vai fazer com que eu não vá para o treino aberto, que deve estar acontecendo nesse momento, que eu tô gravando. E também que eu não vá para o jogo amanhã, infelizmente, porque minha família é prioridade, né? E minha bebê, né, para quem me acompanha há um tempo já sabe que eu tenho uma bebê de 8 meses, fez 8 meses nesse último dia 12 aí, e ela tá meio doentinha, né? Minha sogra, meu sogro, minha esposa pegaram virose, graças a Deus eu não peguei essa virose, mas isso meio que transmitiu para a bebê não tá legal, tá tossindo, tá corizando, tá meio doentinha, então eu vou ficar com ela, gente, hoje e amanhã também, né? Vou priorizar, claro, a minha família, a minha filha. E aí, vou acompanhar o jogo de casa com dor no coração, mas eu sei que minha família é prioridade, por isso eu não vou pro jogo, mas vou estar acompanhando, né? E, claro, sempre torcendo para que dê tudo certo, para que Deus abençoe os jogadores do Vitória. Claro, abençoe todos os jogadores, mas que os jogadores do Vitória saiam com o braço levantado, saiam vitoriosos dessa partida, porque se a gente for olhar no contexto, os jogadores do Vitória, o Vitória precisa mais daqueles pontos do que o rival. Mas isso, quando entra em campo, não conta muita coisa. É quem tiver mais vontade vai ganhar essa partida e a gente vai falar sobre isso agora, né? Primeiro, em relação ao favoritismo. Eu vi muitos influencers, muitos canais do YouTube de Bahia do Vitória falando em favoritismo, né? Dizendo que o Bahia é favorito para essa partida. Mas vamos lá, gente, é o seguinte, velho. Para quem acompanha o futebol, sabe que clássico é um jogo atípico, né? É um jogo diferente de todos os outros, onde não envolve só uma partida de futebol, envolve emoções, envolve toda aquela rivalidade, né, de equipes, de torcedores, toda uma história por trás de um clássico, né? E clássico é um jogo diferente. E por ser um jogo diferente, independente do outro time ter um elenco mais qualificado, como é o caso do nosso rival, e a gente não vai negar isso, claro, os caras têm mais dinheiro, né? Os caras têm mais poder de investimento,
E isso é natural que eles tenham uma equipe mais qualificada, né? Eu não vou comparar o time do Vitória no X1 com o time do Bahia, porque é loucura eu dizer que o time do Bahia... Claro, pode ter alguns jogadores do Vitória que podem ser melhores, mas poucos, tá, gente? Eu não sou lunático, eu não sou louco, né? Ao ponto de falar que o time do Vitória é melhor do que o time do Bahia. Mas, mesmo com tudo isso, eu não acredito que exista favorito nesse jogo. Porque, se a gente for olhar o contexto, o time do Bahia é melhor do que o time do Vitória, mas existe uma possibilidade do time do Bahia não jogar tão bem quanto ele joga na Fonte Nova. Toda vez que o Bahia vai jogar fora de casa, ele não joga tão bem como joga na Fonte Nova, não joga tão solto. E ainda mais se tratando de um clássico, né? E o fato deles serem superiores tecnicamente pode nivelar pelo fato deles estarem jogando fora de casa, num caldeirão que é o Barradão. A motivação também dos jogadores do Vitória, que podem se sobressair pelo fato de precisar mais dos 3 pontos também. Então isso pode nivelar. Eu não ponho um favorito nesse jogo, mesmo reconhecendo que o rival pode ter um time melhor no papel. Mas futebol é dentro de campo, nem sempre o melhor vence. E eu não me arrisco a dizer que existe favorito, não. Para mim vai ser mais um jogo pegado, mais um jogo que vai ser decidido no detalhe, né? E eu torço muito para que Jair Ventura tome as melhores decisões, já partindo, gente, da escalação, né? A gente sabe que a gente vai possivelmente ver jogadores que nós questionamos, como o lateral esquerdo Ramon, que é um jogador muito fraco, tanto no ataque, no apoio ao ataque, quanto no apoio à defesa, né? Cáceres, que eu costumo dizer aqui que é a Avenida Cáceres, acho que a maioria do torcedor do Vitória também fala isso, cara que muito deficitário também na defesa, né? E não entrega tanto, não apoia muito ofensivamente, é um cara que faz bem o seu feijão com arroz. Cáceres é muito limitado. Eu vejo o torcedor do Vitória reclamando comigo, me questionando, porque eu venho aqui criticar Cáceres. Mas, gente, vamos analisar o futebol? O que é que Cáceres entrega com tanta maestria, com tanta qualidade no time do Vitória? Se hoje ele é titular, é porque os caras que estão na reserva para ele são piores que ele. Infelizmente. Ah, tem Paulo Roberto, o menino da base, que por ser da base não tem tanto prestígio e nem força para ser um titular, mas eu vejo qualidades ali em Paulo Roberto, no único jogo que ele fez como titular, que pode sim, tranquilamente ser titular dessa equipe, porque o nosso titular é Cáceres. E eu tenho muito medo daquele lado direito da defesa do Vitória, porque daquele lado joga Sanabria do Bahia, um cara muito técnico, rápido, né, ágil, habilidoso. Então, eu espero que Jair Ventura possa pôr, eu acredito que vai ser uma formação com 3 zagueiros, que aquele cara que jogar no lado direito ali possa dar um apoio a Cáceres. E que Cáceres nem suba tanto. Claro, ele vai jogar de ala possivelmente se for com a formação de 3 zagueiros. Mas toda vez que Cáceres apoia muito o ataque, né, ele consegue até fazer umas tabelinhas, trocar uns passes, ele não consegue voltar, né, com tanto vigor para poder dar uma sustentação no lado direito de defesa do Vitória. E a maioria dos gols que o Vitória sofre é no lado direito. Isso é inegável. Isso aí estão nas estatísticas, estão em todos os jogos aí, visto para a gente poder, né, ter essa reflexão. Então algo de errado não está certo. Ramon, apesar de todas as suas limitações, é um cara que também não se arrisca tanto no ataque, né, e tenta fazer o seu melhor na defesa. Para mim, ele ainda defende melhor que Cáceres, no meu ponto de vista. Né? Haja vista que, como eu falei, do lado direito o Vitória sofre mais. Então, que Jair Ventura tome uma decisão, sinceramente, de pôr um cara que apoie bem e que cubra muito bem as saídas de Cáceres, porque ele não consegue acompanhar e sempre toma nas costas. E ali é que está o perigo do nosso rival ali se criar para o lado do Vitória, né? Vou falar aqui do meio campo aqui rapidinho, porque provavelmente Ronald vai ser o titular dessa partida, mas eu fiz uma live com a galera, né? A gente chamou até de live zona, uma live grande aí com uns amigos, Eduardo Serra, Reinaldo Oliveira, Guilherme Souto, né? A galera, algumas pessoas acompanharam aqui no canal e também no canal dos caras. A gente estava tendo esse debate. E aí eu fui o único louco que falou que Ronald, para mim, para um jogo como o do nosso rival, que tem características de dominar o meio-campo, que tem um meio-campo solto, né, que jogam com muita aproximação e muito passe, troca de passe,
É difícil você ter um jogador que só cria, como é o caso de Ronald. Ronald não consegue acompanhar na marcação, trota demais em campo, não consegue ter intensidade, não tem um bom time de marcação também. Isso é notável nos jogos. Então, eu preferiria que tivesse uma peça como jogador que tenha mais característica de marcação e que também saiba trocar passes. Aí eu fui sugerir Dudu no time titular, mas eles deram risada da minha cara, caçoaram. Mas, gente, não é uma loucura achar que Dudu tem que ser titular para essa partida. E eu vou aqui trazer alguns argumentos para a gente poder esquentar nesse assunto. Primeiro, pela característica, como eu disse, né? Acho que Dudu é um cara que tem mais artifícios de volante do que o próprio Ronald. Gente, eu tava conversando em off com o Ronald, né? Eu fiz uma pergunta a ele, ele foi até me corrigir. Na verdade, eu tô jogando de volante. Eu senti que ele tava um pouco incomodado jogando nessa função. E aí, em off, eu perguntei, Ronald, cá entre a gente aqui, a câmera tá desligada. Você gosta de jogar você prefere jogar de volante ou de meia? Ele, rapaz, eu me sinto mais tranquilo jogando de meia, né? Mas eu tô aqui para fazer o papel que o treinador me opor, né, a fazer. Então, ele é um cara que prefere jogar, né, um pouco mais de meia de criação, porque ele não tem característica de marcação. E no jogo contra o Bahia, o Vitória vai precisar de volantes marcadores, gente. Vamos pôr para pensar isso. Então, meu primeiro argumento é esse. Dudu é um cara que marca muito mais do que Ronald. E também não fica muito distante na questão da técnica, troca de passes. Ele é um cara que protege bem, faz aquele giro de corpo, tem uma imposição física. E o meu outro argumento favorável a Dudu é que ele é um cara que já conhece o rival, já foi campeão baiano em cima do Bahia. Alguns jogadores de lá também até respeitam a forma de Dudu jogar, porque Dudu fez grandes jogos contra o Bahia. Tanto ele quanto o Mateuzinho são caras que conseguem crescer em clássicos como esse. Então, eu trago esses dois argumentos positivos do porquê eu acho que Dudu pode sim ser titular nessa partida tão importante. Mas, entretanto, todavia, não tem só os prós, tem os contras também. E para mim o que pesa mais é o fato da personalidade de Dudu. É um cara que quando teve a sua primeira oportunidade como titular, infelizmente não aproveitou, tomou 2 cartões aí amarelos precoces e acabou prejudicando o Vitória. O que pesa mais aí, o que prejudica Dudu não é nem os pés, porque para mim ele tem potencial para ser um grande jogador. E já mostrou isso em alguns momentos aqui no Vitória. O que mais pesa é isso aqui, ó, é o mental. É um cara que não consegue desenvolver todo o seu potencial por conta disso aqui, por conta de que não tem maturidade para poder lidar com situações como essa. Então é um cara que precisa de um preparo emocional, é um cara que precisa de um acompanhamento especial. Infelizmente, isso aí é o que pode pesar na balança para muitos torcedores acharem que é loucura Dudu ser titular no time do Vitória. Então, a gente vai ficar nessa dúvida. Que Dudu pode ser o Dudu que vai jogar contra o Bahia, caso seja titular? Aquele Dudu que já teve grandes momentos aqui, que tem uma imposição física, que protege bem, né, que toma conta do meio campo, que marca, que dá carrinho. Ou aquele Dudu, cabeça dura, que dá carrinho ao Léo, que toma cartão por nada, indisciplinado, né, fora da casinha. Aí é que tá, né? Mas assim, eu arriscaria, porque para mim é um jogo que é muito importante para as pretensões do Vitória. Eu não acho que Ronald, ele sendo o titular, que calha a minha boca, seja o cara que vai entregar essa intensidade na marcação no meio campo. A gente precisa de um time que marque, se entregue muito na defesa e também faça uma boa transição para o ataque. Então, na minha opinião, podem me chamar de maluco aí e tá tudo certo, a gente tá aqui para discutir mesmo, né? Claro, saudável, vamos ser saudáveis aqui, né? Vamos discutir aqui na educação. E aí o seu comentário vai permanecer aí embaixo nos comentários, tá? Agora, falando no time no geral, a postura do Vitória tem que ser essa. Tem que ser de time aguerrido, time com vontade desde o começo, respeitando todos os torcedores que vão no horário de 21 horas da noite para um jogo numa quinta-feira, sabendo que vão sair de lá mais de meia-noite, para no outro dia, 5, 6, 7 horas da manhã, ter que levantar para trabalhar. Então, é um sacrifício que o torcedor vai fazer, né? Tendo que gastar um dinheiro exorbitante, quem não é sócio, a gente sabe, né? Já teve essa polêmica do ingresso. Então,
no mínimo, os jogadores têm que corresponder dentro de campo, jogando com vontade, com raça, garra, porque essa torcida apaixonada merece tudo isso. A gente sabe disso. Então, o máximo de respeito a essa torcida que vai acompanhar, vai lotar o estádio é essa. É dar carrinho na bola, é comemorar em todas as jogadas, é pressionar, é não deixar o rival à vontade, né? É fazer logo o gol e não baixar as linhas, continuar jogando com intensidade, mostrar imposição dentro de casa, porque esse é o jogo da virada. É matar ou morrer, meu irmão. Se perder nesta quinta-feira, pra mim, o Vitória já vai jogar a toalha, porque um clássico Bavi é um clássico que pode te jogar lá pra cima, caso venha a vitória, e pode te jogar lá pra baixo, caso venha a derrota. E não é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer o Vitória impositivo, né? A gente sabe que o time é limitado tecnicamente, não vai entregar um grande futebol, mas se não vai na técnica, vai na raça, meu irmão. Empurra os caras pro campo de defesa. O Bahia não é o mesmo jogando fora de casa. E aqui no Barradão ele tem que respeitar. No Barradão ele tem que respeitar. Não é à toa que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro no Barradão. Então o Vitória tem que mostrar isso. Tem que mostrar quem é que manda no Barradão. Acabou esse negócio de perder ponto aqui no Barradão, na nossa casa, né? Mostrar a força que essa torcida tem também de motivar, de influenciar os jogadores dentro de campo. E sabendo, tendo o reconhecimento de que esse jogo pode ser a virada de chave para o Vitória no Campeonato Brasileiro. É vencer ou vencer. Nenhum outro resultado como esse interessa, né? A vitória é inegociável para esse jogo tão importante, mas é claro que essa é apenas a minha opinião do que eu penso em relação a esse jogo. Como eu falei, né, é mais uma troca de ideia aqui com vocês, né? Logo em seguida, né, eu vou fazer um próximo vídeo aqui para falar sobre o pré-jogo, né, trazer detalhes, informações atualizadas sobre tudo isso que envolve esse jogo, mas esse vídeo aqui foi mesmo para a gente trocar uma ideia, bater um papo em relação a tudo isso que envolve esse jogo, essa emoção tão grande. Infelizmente não estarei lá no Barradão, né, cobrindo esse jogo, mas estarei de casa torcendo, né, como muitos também vão fazer, torcendo para que o Vitória vença, porque com certeza, vindo esses 3 pontos, a moral dos caras vão lá em cima e a gente, que é torcedor, vai acreditar ainda mais que o Vitória vai se livrar dessa situação complicada. Agora é o seu momento, tá? Eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que eu falei, né? Deixa o seu contraponto, quero saber se você concorda comigo, discorda em a coisa que eu falei, né? Entregue tudo. Aqui você é livre para comentar, né? Claro, como eu falei, respeitosamente, né? Vamos trocar uma ideia, vamos bater o papo, porque este vídeo tá acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!